Olá pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de usinagem, processo de usinagem, na parte de fresamento, né? A gente vem falando. Então, no último vídeo eu expliquei as máquinas modernas, né, de 4, 5 eixos. Falei um pouco sobre a usinagem simultânea, né, e coloquei alguns vídeos, algumas videoaulas práticas sobre essas características das máquinas modernas de 4, 5 eixos, usinagem e usinagem simultânea, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade desse ponto aqui. Tá? Então, aqui são alguns tipos dos processos de fresamento, né, que são possíveis de realizar aí, que estão classificados dentro dos processos de fresamento avançados, tá? Que essas máquinas, por exemplo, principalmente essa daqui, ó, fresamento de perfis, né? Então essas máquinas modernas que permitem o movimento simultâneo de vários eixos, né, até chegando a 5 eixos, permite que seja realizado fresamento de superfícies complexas, como perfis, né, curvas, etc. Utilizando esse tipo de ferramenta aqui, esse tipo de fresa, né? Então a gente já falou um pouco em cima aí sobre os vários tipos de fresa, então há uma diversidade bem grande, né? Então cada um aqui, observe, tem um tipo de fresa, tá aqui na parte de cima, eu expliquei, falei. Essa sequência aqui que eu falei sobre as fresas, né? No caso ali específico daquela, que é a ball nose, ó. Isso daqui é ideal para realizar esses perfis, né? Então essa é a ferramenta, mas a máquina tem que permitir os movimentos nos eixos para que haja uma otimização no processo de usinagem, redução de vibração, maiores taxas de remoção de material, maiores velocidades, que é o que esses equipamentos modernos vão permitir, certo? Através dessa usinagem aí. Então, tá aqui em cima os nomes, né? Os vários movimentos aí, ó. Torno, fresamento, então uma característica moderna, ao ponto da gente chamar os equipamentos, a maioria deles hoje, de torno, de centros de usinagem, né? Porque eles vão permitir, então, uma gama de processos e de movimentos que não está mais caracterizado, não dá para definir se ele é um torno ou uma fresa mais exatamente, porque esse é um conceito antigo que vem se falando. Hoje as máquinas ferramentas são extremamente versáteis, né? Então vou permitir vários movimentos. Esse aqui é um, ó, torno fresamento, em que eu tenho a movimentação desse eixo da máquina e dos eixos aqui dessa fresa, né? Z, X, Y. Né? Fresamento trocoidal é uma fresa de topo, né? Que a gente está vendo aqui, ela se movimenta circularmente, fazendo isso aqui, né? Passando por fora aí, que vai dar origem a algumas tecnologias interessantes. Isso pode ser utilizado para fazer furo, mas para fazer rasgo também. Tá? Então tem um vídeo aí também que eu coloquei sobre fresamento waveform, né? Que são movimentos parecidos com esse trocoidal aqui, ó, né? Ele permite movimentos mais suaves de retirada de material e com isso otimiza, né, a superfície, dá melhor acabamento superficial e é mais rápido, maior eficiência. Né? Também fresamento circular, ó, parecido com o movimento
trocoidal, né? Só que aqui utilizando a fresa de tubo, né? E aqui já é uma fresa redonda. Outro tipo de movimento aqui, o fresamento em rampa linear, né? Que é a fresa. Então, essas máquinas modernas permitem muitos tipos de movimentos diferentes, tudo com o objetivo de otimizar o processo de usinagem. Interpolação também, que é um movimento circular, helicoidal, né? Ele desce e ao mesmo tempo gira. Fresamento de roscas, né? Ainda para falar sobre rosqueamento. O rosqueamento é um processo que pode ser realizado na fresa, no torno, tá? E em furadeiras, né? Então, ele tem a característica específica de produzir rosca, mas pode ser realizado em qualquer equipamento. Tá. Aqui, então, nós temos os tipos de fresa. Então, como eu falei, há vários tipos, né? A especificação em relação à posição da pastilha, que é uma questão importante também aqui, né? E que no fresamento é mais diversificado do que no torneamento essa questão da posição da fresa. Tá? Principalmente porque vai depender bastante do tipo de porta-ferramenta aqui, que é a fresa, né? Então aqui tem alguns critérios para a seleção dessas fresas, né? Então assim, isso aqui você vai encontrar em catálogos, né? E eu coloquei aqui para a gente poder fazer esse entendimento, essa leitura, né? Então, o engenheiro aí, para poder planejar o processo de fabricação dele, precisa entender o que está envolvido no processo de fabricação dele e buscar as informações dos fabricantes, né, do seu equipamento e qual é a mais e selecionar a mais adequada baseado então nessa análise, né? Então aqui, por exemplo, os critérios que nós temos é estabilidade, por exemplo, né? Estabilidade é um aspecto muito importante na usinagem, porque ela vai se relacionar diretamente com a vibração, né? Com a vibração do equipamento, com a vibração no momento do corte, e com isso, com o acabamento superficial da peça, o acabamento dessa usinagem, que é um dos principais objetivos da usinagem, lembrem aí, né? Eu venho falando desde o primeiro momento. Então, por isso a estabilidade é um critério tão importante. Desbaste, né? Se eu vou realizar desbaste, se eu vou realizar acabamento, qual tipo de usinagem. Isso tem a ver com a quantidade de material que eu estou tirando e com o acabamento superficial, né? Como acabamento é quando o próprio nome já está dizendo, o acabamento superficial tem que ser melhor, né? E no desbaste, o objetivo é tirar mais material, é dar a forma, né? Então, às vezes o acabamento ele é muito exigente, e aí eu preciso realizar em duas etapas, por exemplo. Preciso realizar o desbaste e o acabamento. Isso tem a ver também, já falei sobre isso, mas sempre vou falar porque é muito importante na visão holística desse processo que vocês precisam ter. É o processo que deu origem à peça anterior à usinagem. Se é fundição, se é forjamento. Por quê? Porque esse processo vai gerar uma superfície, né, uma tolerância de superfície, uma superfície mais rugosa ou menos rugosa, mais irregular, menos irregular, certo? O que vai fazer com que seja exigido, por exemplo, um desbaste. Por exemplo, se eu usino uma peça que ela veio da metalurgia do pó, por exemplo, que tem um acabamento superficial muito bom e tem tolerâncias muito boas,
Normalmente eu não vou precisar realizar desbaste, eu vou direto para a operação de acabamento dessa peça. Tá? O desbaste ele é exigido para processos brutos, onde eu preciso tirar 1 milímetro de material, porque no acabamento a gente está falando aí de centésimos, às vezes, no máximo, 1/10 de milímetro, certo? E aí, muitas vezes, vai chegar no máximo a 5 centésimos de milímetro, certo? O acabamento. E aqui no desbaste, isso aqui no desbaste pode chegar a 3 milímetros, 5 milímetros, dependendo. 5 é muito, mas 3 milímetros às vezes chega. Mas lógico, eu não vou tirar 3 milímetros de uma vez só, não é isso que eu estou falando. Mas é que eu vou ter que tirar 3 milímetros para, por exemplo, dar uma planicidade na peça. Porque, dada o processo de fabricação dela, ela sai tão irregular que eu preciso desbastar muito para começar a dar plano, corrigir o plano. Então, o desbaste, muitas vezes, ele vai corrigir o plano. E aí depois eu venho e dou o acabamento para ter aquela rugosidade exigida, né? Ok? Então, essa é a questão aí que deve ser observada. Eu venho falando e cada vez que eu falo sobre isso, né, eu trago uma informação um pouco diferente, um exemplo, etc., para poder ficar bem claro. Então, eu estou falando sobre isso porque na mesma peça eu posso ter, na mesma superfície eu posso ter que desbastar e depois ter que realizar acabamento, né? Então isso vai depender exatamente desse ponto que eu estou falando. Quanto de material vou ter que retirar até que eu tenha a tolerância dimensional exigida. E aí é esse caso que eu falei, né? A peça obtida pela metalurgia do pó, você vai poder tirar na casa de centésimos, 1 centésimo, por exemplo, e ela vai atender porque, na verdade, você só quer dar uma melhorada na superfície, melhorar a rugosidade. Tá? Profundidade de corte, então isso tem a ver, né, com essa questão aqui também. Aqui os critérios eles estão de forma qualitativa, né? Tá? Ou seja, bom, muito bom, aceitável, né? Produtividade, aí, então, versatilidade, né? Então, é um fator importante. Outra questão é que a usinagem é um processo que você tem muitas possibilidades de realizá-lo para atingir o mesmo objetivo. Então, isso torna ele mais complexo na questão, isso torna ele mais complexo e mais suscetível a melhorias, né? Então, porque às vezes uma pequena mudança possível, permitida, vão gerar grandes resultados, né, no final, em termos de produtividade. Então, a versatilidade, às vezes, de cortar, fazer vários cortes com a mesma ferramenta, isso é importante. Porque a própria troca de ferramenta durante o corte gasta tempo. E tempo é dinheiro na indústria, né? Na produção em massa, tempo é dinheiro. Então tem essa questão, ok? Produtividade, então aquela que é mais rápida, né? Normalmente vai dar mais produtividade, né? Corta mais material, então tem a ver com a taxa de material também removida aqui. Então sempre eu tenho que ter esses critérios para avaliar, para comparar e até eu poder tomar uma decisão do que seja mais interessante. Aqui tem outro conjunto de fresas, tá? Outro tipo, ângulo. Os critérios só mudou aqui material, porque essas fresas são para alumínio, né?
Mudou aqui. Mas segue essa lógica. Então, o importante aqui nesse material não é eu ficar lendo, não é eu ficar... vocês devem dar uma olhada, entender a leitura, ou seja, você entender como se interpretar essa informação, porque, como eu estou falando, é o que você vai encontrar no catálogo do fabricante e é o que você vai ter, é a análise que você vai ter que fazer. Então, um entendimento prévio de quando pegar a informação, saber fazer aquela leitura, aquela comparação, né? Outros tipos de fresa aqui, então, né? E os critérios, novamente aqui, são os mesmos, né? E aí eu identifico, então não vou entrar no detalhe aqui, né? A gente podia entrar assim, né? Qual é a melhor para desbastar dessa daqui? Se considera só o critério de desbaste. Obviamente, olha aí, é essa, né? Porque essas fresas são usadas em acabamento, né? Essa aqui é a bol esférica. Essa daqui também, só que é intercambiável. E essa daqui já com pastilha. Então essas três praticamente é que são comparáveis aqui, né? Para acabamento, essas duas aqui são muito boas. Em relação à produtividade, essa daqui vai tirar mais material, por isso ela é muito boa. Essas daqui são boas, são utilizadas mais para acabamento. Então, ó, se a gente olhar acabamento, é isso que acontece. Tá? Estabilidade. Ó, diz que essa daqui é baixa. Por quê? Porque ela é mais fina, né? Ela é mais... Então, isso pode dar uma maior vibração, principalmente se for longo aqui o pulso, né? E essa daqui tem alta estabilidade porque ela é mais robusta, né? Então, isso tem a ver com esses... Então, essas questões que vocês devem poder também justificar, né? Analisar. Aí, outro conjunto de fresas aí. E aqui tem outros critérios. Ok? Eu vou passando aqui. Fresa de topo. Canal aberto, canal fechado. Versatilidade. Tá. Então, vamos analisar aqui também essas informações foram vistas de alguma forma, mas é importante a gente ressaltar o quê? O que está mostrando aqui? Ó? Fresamento leve, médio, pesado, certo? As letras aí, ó. L, M, H. Aí, então, a primeira escolha é o médio, certo? Na dúvida, médio. Essa é a primeira escolha, né? E lógico, leve é usinagem leve, para acabamento, pouca retirada de material, tá? Então, nesse caso, o passo é largo. O que é o passo? É a distância entre as arestas de corte. Esse é o passo, tá? A distância entre as arestas de corte. Tá? Então, o passo, no caso, para leve é largo, ou seja, você tem poucas ferramentas, poucas arestas de corte. Tá? Que é o que está mostrando aqui, tá vendo? Tem 3. Ó. Então, trabalho leve. A geometria da ferramenta também é adequada para trabalho leve, ou seja, de forma geral, a ponta dela é mais... é menor, né? Ela tem uma geometria mais... mas também é mais frágil. Né? Resistência ao desgaste, né? Já que ela vai ter um ponto de contato aí mais incidente, isso pode gerar maior calor, né, naquele ponto em relação a desgaste. Aí a média. Então, na média, já tem mais, né? Serve. O passo já é mais fino, que é o que chama o quê? Tem a distância menor, vai diminuindo a distância. Aqui já tem 4 arestas, né?
A geometria, a microgeometria já é mais robusta, né? E aqui na pesada, na alta, né? H, eu tenho mais arestas de corte. Então isso aqui é adequado para quê? Materiais mais duros, maior quantidade de material removido, tá? Que é o caso lá do desbaste. Eu preciso retirar muito material uma vez. Essa daqui pode te permitir desbastar e fazer acabamento ao mesmo tempo, né? Então, se isso for possível, que aí você não vai precisar ter troca de ferramenta durante os processos. Tá? Aqui não, aqui você, se você precisar utilizar uma dessa para desbaste, uma dessa para acabamento, vai ter que trocar a ferramenta. A microgeometria é mais robusta, né? Então, o passo é extra fino, ou seja, tem uma maior quantidade de dentes, de arestas e uma distância menor entre as arestas. Certo? Em relação ao acabamento superficial, então tem essa tecnologia também que eu apresentei aí, né, na parte de torneamento, que é a Viper, tipo de pastilha, que ela vai permitir, assim como lá no torneamento, é a mesma coisa, né? Ela pode permitir melhor acabamento superficial ou maior avanço, né? Então, com ela, é um tipo de geometria patenteada aí, né, que vai permitir você a... É isso que esse gráfico está mostrando. Aqui é a rugosidade, o acabamento superficial e aqui o avanço. Então, por exemplo, na convencional aí, então a rugosidade superficial tem que ser a menor, né? Então veja, tem que ser a menor possível. Então veja que no mesmo avanço, vou colocar por aqui, ela consegue ter, no mesmo acabamento superficial, ela consegue ter um avanço bem maior, né? Aqui, essa minha reta. Por exemplo, aqui nesse ponto, né? O acabamento superficial aqui, um avanço. Então aqui ela já, o limite da convencional é aqui, ó. Vai chegar no máximo nesse avanço. Quando chegar aqui, ele vai começar a aumentar a rugosidade. Então o objetivo é a rugosidade ser menor, né? Tá? Então aí, ó, a rugosidade dessa aqui, ó, só vai começar a subir por aqui, ó. E ainda assim, se for permitido uma rugosidade maior, você ainda pode ter um avanço maior. Então ela dá maior produtividade e melhor acabamento superficial. Então a produtividade é em função de poder utilizar um avanço maior. Aí. Limite o avanço a 60% da fase, monte as pastilhas, ajuste as pastilhas abaixo das outras pastilhas. Então ele está falando disso aqui, né? Daqui essa pastilha, né? Está retirando 0,05 aqui. E aí, aqui ela está dando acabamento, né? Ela está passando depois dessa. Essa daqui está passando primeiro, fazendo o desbaste. E depois, então indica que você passe ela depois do desbaste. Então ela é indicada para acabamento. Então, no caso aí. Aqui, pessoal, a importância, aqui fala da importância do questão do passo diferencial, né? E até coloquei uma nota aqui, ó.
O passo diferencial é o espaçamento irregular entre os dentes da aresta. Ou seja, distâncias diferentes entre os dentes da fresa. Então, esse artifício de passo diferencial, ele é utilizado normalmente para evitar a vibração. Então, as fresas, elas incidem numa situação que é um pouco problemática, que é, como ela tem vários arestas, por exemplo, o ideal é evitar que tenha duas arestas cortando ao mesmo tempo. Ou seja, o ideal é que você sempre tenha só uma aresta cortando. Tá? Por quê? Porque ter duas arestas cortando ao mesmo tempo já pode incidir em instabilidade e vibração. Então, o que acontece? E às vezes essas vibrações são multiplicadas, são potencializadas para maior por causa de ressonâncias, né? Então, você usando o artifício do passo diferencial, e a gente viu também, antes de falar dessa questão, é que para cortar o afresamento H lá, né, que é o pesado, que é para cortar materiais mais duros e realizar o desbaste, retirando mais material, você utiliza mais arestas de corte. Então, isso potencializa mais o problema. Tá? A usinagem pesada, como ela tem mais arestas de corte, esse problema da vibração ele é mais incidente nesse caso. E principalmente porque ali é muito difícil evitar que tenha duas arestas cortando ao mesmo tempo. E aí, então, utiliza-se esse artifício, que é o passo diferencial, que nada mais é que o quê? A distância entre os dentes é diferente. Então, vamos voltar aqui só para ver, por exemplo. Aqui a gente viu... Mostrei. Não. Aqui, né? Aqui. Então, aqui eu mostrei que as fresas têm dentes diferentes, né? Mesmo tendo o mesmo diâmetro. Isso porque aqui é para cortar material mais duro ou retirar mais material. Ela precisa de mais dentes para fazer esse trabalho. Certo? Então, nesse caso, a incidência de vibração é maior. O ideal é ter só um dente. Isso aqui é mais fácil você ter só um dente cortando com esse tipo de... Aqui, raramente consegue se evitar. Então, você tem a incidência de vibração. Observe que aqui os dentes estão uniformemente distribuídos, então a distância entre eles é igual. O passo diferencial é um artifício que se utiliza, no qual essas fresas eles têm a distância entre os dentes aqui diferente de um para o outro. E às vezes é pequena essa diferença, o suficiente para eliminar o problema da vibração. Tá? Então entendam que isso é uma questão importante. Tá? No nosso exercício tem questão sobre isso. Tá? Sobre o passo diferencial. Tem sobre o passo, então, o passo diferencial. Então está aqui nesse slide. Tá? Então o espaçamento irregular entre os dentes da fresa é isso. No espaçamento normal, todas as distâncias são iguais, o que gera amplitudes iguais, tá? No movimento de corte. Quando eu tenho passo diferencial, o que acontece é que eu tenho amplitudes de vibração diferente ao ponto de eu conseguir evitar grandes vibrações e principalmente a ressonância. Porque eu tiro as frequências da mesma... Porque a ressonância é um fenômeno que ocorre quando eu tenho duas frequências se sobrepondo. Ou seja, elas são iguais. Isso gera uma onda muito grande que gera grandes deslocamentos. No diferencial, mudando um pouquinho a distância, eu consigo eliminar
fazer com que eu não tenha as frequências sendo iguais. Tá? Ok? E aí minimiza. Então, isso está detalhado aqui no texto. Também ele fala que substituir uma fresa de 12 dentes por uma fresa de 16 dentes por uma de 12 dentes também já pode melhorar a situação. Então é aquilo. Diminuindo a quantidade de dentes já pode melhorar, né? Porque aumenta o espaçamento. Mas o passo diferencial é o espaçamento irregular, né? Ó, as fresas com passos diferenciais têm espaçamento irregular entre as pastilhas, que afeta a amplitude de vibração de cada dente, tá? E aí reduz o risco de vibração. Então, essa é a questão. Okay? Pessoal, eu vou parar aqui, o vídeo já está com 30 minutos, tá? Para a gente dar prosseguimento aí, então, no próximo vídeo. Até o próximo, bons estudos.